Por que existem relativistas? Eu sou Andrés Barreto e hoje continuamos a série História da Verdade, nos encaminhando para aqui os episódios finais, onde abordaremos por que o relativismo sobrevive, visto que ele é facilmente refutado do ponto de vista intelectual, como nós demonstramos nos episódios anteriores. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Portanto, o objetivo de hoje é dar continuidade à série e nos encaminharmos aqui para o encerramento dessa bela série. Como eu disse nas redes sociais essa semana, eu acredito que essa série, do ponto de vista intelectual, ela supera até mesmo a série do Jordan Peterson, né, que talvez seja a mais famosa que eu fiz. Mas ali, como a gente estava se debruçando sobre um trabalho muito pronto, que era o 12 Regras para a Vida, ela tinha um nível de dificuldade um pouco menor. Essa daqui foi mais difícil, mais própria e também acredito que mais filosoficamente profunda. Mas então hoje começaremos a falar sobre o porquê ainda existem relativistas, ou seja, por que o relativismo sobrevive, por que as pessoas continuam sendo relativistas, apesar das fraquezas intelectuais do relativismo. Mas antes, os avisos. Não se esqueça de nos patrocinar via Apoia-se, apoia.se/olivertalk, ou fazer parte do Oliver Club em olivertalk.com/oliverclub. Quem assina tem acesso a muitos conteúdos exclusivos, a revista Cronos, que é o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books que orientam as nossas séries quando eles são oportunos, e grupo no Telegram e muito mais. Quem faz parte do Oliver Club também tem acesso ao Teatro das Ideias, que é nosso clube de formação intelectual liberal baseado nas obras de Mortimer Adler. Ainda não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. E também não se esqueçam de prestigiar o trabalho do nosso querido ilustre Mr. Romanini na Wake Up Imperium, a sua loja. Os links se encontram todos na descrição do podcast ou do vídeo no YouTube. Então, gente, eu estimo, é uma estimativa, não é uma certeza, mas essa série, antes do seu término, ela terá ainda mais, pelo menos 2 episódios. Eu estimo hoje, o episódio de hoje e o próximo. Ou talvez o próximo se multiplique se some mais um. Hoje a gente vai iniciar a tentativa de resposta dessa questão, né? Por que existem relativistas? Então, apesar da refutabilidade aí do relativismo, por que o relativismo continua sendo tão influente, tendo o seu alcance? E eu vou fazer isso em 2 momentos. Hoje eu vou utilizar um texto como base, um texto chamado Falsos Relativistas, do professor Olavo de Carvalho. Eu vou ler e comentar o texto. Por que eu vou fazer isso? Porque a resposta, metade da resposta está nesse texto. E no próximo ou nos próximos episódios eu vou aprofundar um pouco no aspecto de teoria, né, no aspecto teórico dessa resposta. Até mesmo porque esse artigo que eu vou ler, Falsos Relativistas, do professor Olavo, é do Diário do Comércio, do dia 25 de março de 2013. E num artigo, por limitação de natureza, de estilo, de gênero, a profundidade, evidentemente, que ela fica relativamente limitada. Então esse aprofundamento vai ficar para o próximo episódio, onde eu vou me debruçar especificamente sobre um livro. Né? Um livro vai ser aí o nosso apoio intelectual. Mas por que eu vou ler e comentar? Porque não faz sentido, se a resposta está aqui e foi dita por alguém antes de mim, não faz sentido eu dar essa mesma resposta e não dar os devidos créditos. Né? Então eu vou ler, mas não vai ser uma leitura, né? Não é um áudio artigo, mas eu vou fazer comentários, inserções, enfim, e o crédito está aí totalmente atribuído primariamente a este artigo do professor Olavo de Carvalho no Diário do Comércio em 2013. E embora o título não seja
porque existem relativistas, o artigo está basicamente respondendo esta pergunta também, né? Então, diz aqui o professor: um dos vícios mentais mais deploráveis e mais comuns entre conservadores e liberais é o de reduzir os debates públicos a discussões puramente acadêmicas, em que as ideias são enfocadas pelo seu conteúdo teórico tão somente, fora dos esquemas políticos que as geraram. Então, isso de fato é um problema muito grave, né? Que tem a ver um pouco com a crença que normalmente liberais e conservadores têm no poder dos debates, né? Basta você ir no debate, você promover o debate, refutar intelectualmente a ideia, e isso pode ser tanto no debate, onde presume-se que existe uma oposição, quanto também nas conversas internas, né? Nos simpósios e etc. Ah, não, você fuma um charuto, fuma um cachimbo, bebe um vinho, bate na esquerda, bate no relativismo, se for o caso. Evidentemente que intelectualmente aquilo está refutado, né, no interior dessa conversa, mas está refutado do ponto de vista intelectual, só que isso é feito, e o relativismo continua sendo influente. O relativismo continua tendo alcance. Como explicar isso? Né? Uma parte da explicação tem a ver com esse fato que o professor apresentou nessa primeira sentença do artigo. Liberais e conservadores têm essa tendência de acreditar que isto apenas basta. Né? Uma refutação no nível da discussão puramente acadêmica basta para refutá-la, mas acaba ignorando o esquema político que enseja, que gera algo como, por exemplo, o relativismo. Então, prosseguindo aqui, diz o professor: homens fiéis a valores e princípios tradicionais, filosóficos ou religiosos, já produziram milhares de refutações cabais do relativismo. Então, essa série ela não poderia terminar sem dar conta desse fato. Porque senão a gente teria feito apenas e somente a mesma coisa que outros tantos já fizeram. Né? Então, embora eu tenha organizado os autores, as ideias, os argumentos dentro da lógica interna desta série, outras pessoas já fizeram isso em livros, em artigos, e uma série de outros momentos as pessoas já refutaram o relativismo e também já ofereceram uma história do relativismo. Então, se a gente não tivesse esses dois últimos episódios aqui, eles são imprescindíveis, porque senão a gente está fazendo a mesma coisa que milhares de outros já fizeram. Claro, isso cumpre o seu papel. Talvez muitos dos ouvintes não tenham tido contato nem com essas ideias, nem com esses autores, nem com essas refutações, e estão tendo elas aqui pela primeira vez. Então, a gente está fazendo um trabalho importante de conscientização, mas esse aspecto imprescindível da coisa poderia ser ignorado se a gente parasse por aqui. Né? Então, diz o professor, milhares de refutações cabais do relativismo já foram produzidas, mas nem por isso puderam deter o avanço das propostas políticos-sociais que vêm protegidas sob salvaguardas relativistas. Quanto mais vitoriosos no campo acadêmico, mais perdedores se tornam na luta política. Então, ou seja, existe aí um motivo para que o relativismo seja emplacado. E o relativismo ele é emplacado não por ser uma teoria fidedigna, lógica, correta, mas porque ele abre margem, ele abre espaço para algum aspecto político aí que a gente vai comentar e investigar ao longo do podcast. Mas esse é o ponto. E isso é uma regra que se aplica não apenas ao caso do relativismo, mas a muitos outros casos. Então, muitas vezes, a gente ficar apontando apenas a fragilidade intelectual do que está em discussão, do que está em questão, não é suficiente. Né? E isso também explica porque as refutações intelectuais, por melhores que sejam, por mais evidentes que sejam, por mais conhecidas que sejam, não necessariamente e quase que nunca são o ponto final. Né? Olha, jogamos aqui a pá de cal em cima do assunto porque ele está refutado no nível acadêmico. Na verdade, não. Depende a que Deus, entre aspas, aí, que Deus com D minúsculo serve essa ideologia, essa teoria, essa doutrina. Né? Só assim a gente pode responder por que ela sobrevive. Então, prosseguindo aqui no texto, diz o professor, é que acadêmicos e ativistas não falam a mesma linguagem. Os primeiros não compreendem a linguagem dos segundos, mas estes compreendem a daqueles perfeitamente bem. Então, os acadêmicos não compreendem os ativistas, mas os ativistas compreendem os acadêmicos. E bem a usam como uma camisa de força
para aprisioná-los no campo das ideias puras, para que não percebam que, no quadro de uma estratégia política, uma ideia qualquer pode ter um significado prático inverso ao do seu conteúdo teórico. Este serve apenas como o pano vermelho com que o toureiro desvia a investida do touro. Então, nesse parágrafo aqui, o professor está chamando a atenção, conscientemente ou não, especificamente desse ponto que eu vou colocar, mas de uma regra de Saul Alinsky, né? Então, Saul Alinsky dizia: obrigue o seu adversário a atuar, a agir sob o seu próprio livro de regras. Então, se o seu livro de regras diz que refutações intelectuais, lógicas, são importantes, ótimo, mantenha o seu adversário nesse campo, obrigue ele a fazer isso. E enquanto essa discussão se prolonga, né, e acontece, o ativista vai adiante na sua agenda, vai adiante no seu propósito. Portanto, quando se fica insistentemente no campo da refutação, no campo do debate, talvez você esteja preso numa armadilha que o seu adversário pensou calculadamente e friamente para que você estivesse, né? Então a gente, óbvio, mais uma vez, como eu disse, esses 2 episódios finais, eles são importantes e são tão importantes quanto os anteriores para alertar a todos para esse problema, né? Então, que repito, vale, né, se aplica ao relativismo, mas não apenas. Se aplica a um tanto de outras doutrinas e ideologias. Mas prosseguindo aqui na leitura, o que nós temos é o seguinte: as ideias dos relativistas, dos ativistas, quase nunca significam o que dizem, né? E o relativismo é um desses casos. Você vende relativismo, mas você está comprando uma outra coisa. Por baixo do seu conteúdo ostensivo, escondem um objetivo estratégico que, no plano histórico, virá a constituir seu único conteúdo efetivo quando o jogo dialético das ideias e das ações tiver atingido seu resultado, né? Então isso aqui é brilhante, né? E como isso aqui é bem redigido, né? Acho que eu nunca comentei isso em nenhum podcast, já comentei isso pessoalmente com outras pessoas, mas eu nunca comentei aqui nos podcasts, não que eu me lembre, pelo menos, como eu gosto do jeito que o Olavo escreve, né? Como ele consegue ser sintético, né? Dizer grandes coisas, grandes verdades, sintetizadas em poucas frases, né? Isso é uma coisa que eu admiro e que eu aspiro bastante. Prosseguindo aqui na leitura, então, assim, por exemplo, durante anos o relativismo serviu de navio quebra-gelo, então eu gosto muito dessa imagem. Tá? Então, o relativismo, provavelmente no próximo episódio, eu vou tratar o relativismo dessa maneira. Ele é uma espécie de navio quebra-gelo para demolir resistências a propostas que, por sua vez, nada tinham de relativistas. Eram, ao contrário, as mais absolutistas e intransigentes que se pode imaginar. Então, primeiramente, o relativismo como um navio quebra-gelo, né? Ou seja, aquele navio que vai na frente, liberando a passagem do gelo para que outras embarcações passem. O relativismo é uma espécie de navio quebra-gelo. Então ele é uma espécie também de estratégia inicial, né? Por isso que nós, embora o relativismo ainda seja muito influente, ele tenha se espraiado para o nível das pessoas comuns, né? Para o nível do senso comum, conforme eu disse nos primeiros episódios, o relativismo, ele já, no seu nível, nos degraus superiores, a gente já não está mais nessa fase inicial, a gente já está Aliás, o exemplo que eu vou dar na sequência prova isso, que é o politicamente correto, né? Então, a coisa começa como relativismo, mas termina como politicamente correto, que não tem nada de relativista. A gente está vendo isso claramente dia a dia. Então, a gente já está na fase, não mais do navio nos degraus superiores, a gente não está mais na fase do navio quebra-gelo, mas a gente está na fase do navio propriamente dito, das demais embarcações, ou do grande navio propriamente dito. E um exemplo que pode ser dado, não me recordo se o Olavo dá esse exemplo no texto, mas um exemplo que pode ser dado é o politicamente correto, que é uma norma, são normas morais, comportamentais, linguísticas, que não tem nada de relativistas. E isso é muito fácil de evidenciar. A gente, talvez para pensar o exemplo mais recente, né, observem o grau de absolutismo com que estão condenando a autora do Harry Potter. Então a J.K. Rowling,
que é autora do Harry Potter, se posicionou. Ela disse uma coisa muito simples. Ela disse que quem menstrua é mulher. Só. Ponto. Olha só que absurdo, hein? Num ambiente de relativismo genuíno, na verdade, não seria verdade que apenas mulheres menstruam, mas também não teria por que você investir contra quem diz isso. Né? Não tem necessidade de você investir contra quem diz isso, porque essa pode ser apenas a verdade do dia, a verdade histórica da vez, a verdade daquela pessoa. Mas olha só, o que aconteceu, o que está acontecendo? Ela está sendo boicotada, cancelamento, né? Até o próprio politicamente correto, ele já foi superado num certo sentido em termos, ele foi aperfeiçoado, né? Agora, quem fere as normas extremamente absolutistas do politicamente correto já está suscetível de ser cancelado, né? Então, olha só, cancelamento, politicamente correto, que é um código de conduta, não tem nada de relativista nisso. E aí como que a gente explica, então, mas como que a gente explica isso? Então se não tem nada de relativismo, peraí, mas o relativismo ele foi nada mais, nada menos do que uma maneira de dizer, olha, qualquer coisa pode ser dita, é proibido proibir, né? Esse era o moto dos tempos, de tempos mais anteriores ao nosso. E uma vez que a turma que propôs isso ganhou o jogo, né, praticamente ganhou o jogo, agora chegou a fase de impor as normas absolutistas e intransigentes que eles queriam. Então o relativismo abriu o terreno. Abriu o terreno para passar o restante, que não tem nada de relativista, muito pelo contrário. Né? Então essa é uma chave indispensável na qual a gente precisa compreender e trabalhar para entender, afinal de contas, por que existem relativistas. Olha, existem relativistas porque eles sabem que o relativismo intelectualmente é facilmente refutado, né? Então, como eu disse no primeiro episódio da refutação, eu falei isso. Você consegue refutar o relativismo em 2 minutos. Então, peraí, será que nenhum relativista sabe disso? É evidente que sim, é evidente que os relativistas sabem disso. Mas o ponto é, eles também sabem que o objetivo não é defender a veracidade do relativismo. O objetivo é que o relativismo abra caminho para outras coisas passarem, e uma vez que essas coisas passem, elas se estabelecem como normas absolutamente absolutas, né? Intransigentes. Retomando aqui a leitura. Note-se que é impossível discutir o relativismo, em teoria, sem subscrevê-lo, ao menos em parte e implicitamente. Toda ideia que é aceita como objeto de refutação lógica adquire, ipso facto, o estatuto de doutrina intelectualmente respeitável e digna de atenção acadêmica. Bombardear o mundo acadêmico com um constante assalto relativista aos princípios e valores pode não persuadir ninguém a endossar o relativismo doutrinal, mas habitua todos a praticar, com relação a ele, a cota de relativismo imprescindível a qualquer discussão. Então lembra quando eu falei? A gente discute o relativismo, há uma aceitação implícita, no mínimo, dele, e as pessoas elas recebem inputs, né, para aceitar o relativismo, e aí acontece aquilo que eu falei em algum episódio anterior, que é o seguinte: as pessoas pegam a norma, por exemplo, da preferência pessoal por um determinado tipo de alimento, um tipo de suco, né, enfim, e as pessoas dizem, bom, cada um. É o meu clássico exemplo do suco, né? Volto aqui ao meu exemplo do suco. Eu gosto de laranja, você gosta de abacaxi. Impera aí um total relativismo. Para mim, o melhor é laranja, para você, o melhor é abacaxi. Cada um vai para casa feliz e pronto. A gente já praticou uma cota respeitável de relativismo. E agora, a gente já aceitou o relativismo como algo razoável de maneira equivocada, porque essa é uma questão muito singular, muito, né, restrita. Mas a gente já aceitou e a gente já está pré-pronto para aceitar o relativismo em outros níveis, em níveis superiores. Né? Então o Olavo falou nesse parágrafo mais ou menos isso. Prosseguindo aqui, com alguns anos desse tratamento, o mais dogmático dos tradicionalistas está amestrado para entrar no debate com menos disposição de vencê-lo do que de provar que é tolerante
e aberto. Então é aquele clássico exemplo. As pessoas passam a ser relativistas, ou por necessidade dessa aparência de tolerância e abertura, ou até mesmo sem saber, né? Os chavões eles vão se instalando e a pessoa passa a se comportar de maneira relativista, passa a utilizar a mesma lógica que ela usa para algo limitado, como por exemplo gostos gastronômicos, para todas as questões sociais, políticas, teológicas, né? Para questões da vida como um todo, né? Então esse tipo de problema começa o que ocorre muito com o marxismo, né? O sujeito é marxista sem saber, muitas vezes a pessoa é relativista sem saber, né? Porque ela acha que, na verdade, isso é tolerância e ser mente aberta, né? Aquela coisa do... Você tem que ser mente aberta, mas não a ponto do cérebro cair fora da cabeça, né? Enfim. Então, vou retomar aqui, com alguns anos desse tratamento, o mais dogmático dos tradicionalistas está mestrado para entrar no debate com menos disposição de vencê-lo de que provar que é tolerante e aberto. Compromisso do qual o oponente está automaticamente dispensado. Né? Então isso é clássico nas discussões entre conservadores e todo o resto. O conservador tem que ser tolerante, aberto, né? Aceitar todas as perspectivas, ao passo que os demais, ou pelo menos boa parte dos demais, não está necessariamente comprometido com esse tipo de coisa. Em vez de discutir o relativismo, é preciso exigir do relativista as provas de que adere a essa doutrina com sinceridade, de que concede aos dois lados o atenuante relativista, em vez de usá-lo apenas como uma arma provisória para diluir as resistências do adversário e em seguida impor-lhe alguma exigência absolutista e intolerante, imunizada a priori contra qualquer cobrança relativista. Então, aqui, claro, isso é a coisa de uma mente como a mente do Olavo, né, que tem essa percepção. Então, peraí, mas o seu interlocutor relativista, até onde ele é relativista? Porque se ele for um relativista de fato, ele vai ser obrigado não apenas a exigir relativismo de você, mas ele vai ser obrigado a praticar o relativismo. Né? Então qualquer coisa que ele eventualmente venha a defender vai ter que contar com o mesmo tipo de suavidade, digamos, né? Que ele exige que os outros implementem. Né? Mas será que isso acontece? Evidentemente que não. Mas nós precisamos saber isso previamente para fazer esse tipo de coisa. Então, peraí, tudo é relativo, a verdade é relativa, mas depende. Mas peraí, você tem que usar pronome neutro, hein? E se você não usar, você vai ser cancelado. Peraí, mas que tipo de relativista é esse? Você é relativista ou não é? Ou você é para abordar os outros e suavizar as ideias dos outros, e uma vez que você tem a palavra ou tem o poder, acabou o relativismo, agora você vai impor normas aí bastante absolutas no trato das questões com os outros. Esse é todo o ponto. Né? Então diz aqui, qualquer um pode perceber que gaysistas, feministas, abortistas e tutti quanti não teriam espaço na sociedade se este não estivesse sido aberto antecipadamente pela invasão relativista, mas que, na mesma medida, entram em campo livres de qualquer obrigação relativista e armados do mais rígido absolutismo. Então, olha, você tem que aceitar o casamento gay porque é apenas um estilo de vida de outra... É como se fosse alguém que, olha, eu gosto de suco de... Volto ao exemplo do suco. Eu gosto de suco de laranja, você de abacaxi. Você casa com mulheres, o outro casa com homens, é a mesma coisa, a coisa estaria exatamente no mesmo nível. Ah, beleza, mas eu sou relativista, então se o cara disser que é contra o casamento gay, não tem problema, porque essa é só a perspectiva relativa dele, é a verdade relativa dele. Não. Você tem que ser absolutamente a favor do casamento gay, por exemplo. Você tem que ser absolutamente a favor do feminismo. Uma coisa que está evidenciando isso agora, e não é mencionada nesse texto porque não estava em alta nesse momento, é a questão do antirracismo. Não basta apenas... Você pode ser o sujeito que nunca cometeu um ato ou nunca falou nada racista. Mas o lema da a moda do momento, né, com perdão aí do pleonasmo, a moda do momento é que não basta. Se você nunca foi racista, e se você nunca teve nenhuma atitude racista, nenhuma fala racista, isso ainda não é o suficiente. Você precisa ser antirracista. Ou seja, os relativistas de ontem estão cobrando não apenas que você não tenha feito nada que
fira esse código de conduta absolutista, como está começando a exigir um posicionamento, uma ação positiva. Tá? Então não basta você não fazer nada. Olha, não, mas eu nunca fui racista, eu nunca falei nada racista, eu nunca cometi nenhuma atitude racista. Não, não basta. Você tem que se engajar ativamente, positivamente no antirracismo. Então, o que tem de relativista nisso? Absolutamente nada. Né? Absolutamente nada. Vejam o que eu disse, né? Nos degraus superiores, né? no nível de discurso dos degraus superiores, de quem controla a narrativa, a gente já está nessa fase. Então a gente já superou a fase do quebra-gelo. Então o navio quebra-gelo já passou, né? O espaço já foi aberto, as embarcações já começaram a passar, e agora a coisa já está ainda agora já não são mais degraus, já pegou o elevador. Né, já está ao ponto, já está andares acima, onde já se tem cabimento, ainda engatinhando, mas já se tem cabimento para exigir que não apenas você não faça algo, mas que você passe a fazer alguma coisa positiva, né? Positiva no sentido de uma ação. Né? Não basta negativamente não agir. Não, é preciso positivamente agir de uma determinada maneira. Diz aí, Olavo. Você conhece algum gaysista, feminista ou abortista disposto a concordar que as exigências do seu grupo têm valor relativo? Isso é que um relativista faria. Um relativista diria que a verdade, entre aspas, do movimento feminista, do movimento abortista, do movimento racialista é tão relativa quanto qualquer outra. A verdade do feminismo é tão relativa quanto a verdade do machismo. A verdade do discurso ou da narrativa pró-vida é tão relativa quanto a da narrativa pró-escolha. Mas a gente sabe, assim, acho que todo mundo que está ouvindo aqui sabe que a coisa não é assim que a banda toca. Não, se você é contra o aborto, não, mas veja bem, cada um faz o que quer com o seu próprio corpo. É relativo. Você tem que ser a favor do aborto. Né? Então a coisa já está caminhando nessa direção. Né? Então, prosseguindo aqui, vou retomar aqui. Você conhece algum gaysista, feminista ou abortista disposto a concordar que as exigências do seu grupo têm um valor relativo, que as crenças de seus adversários têm uma parcela de razão, ou seja, é tudo uma questão de perspectiva, todo mundo está um pouquinho certo, um pouquinho errado, isso é um relativismo, e devem ser tão respeitadas quanto as dele? Já viu algum reconhecer, ao menos em tese, o direito de combater suas propostas sem medo de represálias? No entanto, nenhum deles teria tido sequer a chance de ser ouvido com atenção e respeito se a vanguarda relativista não tivesse antes minado a intransigência dos seus adversários. Servem-se do relativismo como de uma gazua. Quando a porta está arrombada, mudam instantaneamente de conversa e tratam de condenar como crime qualquer tentativa de relativizar a autoridade das suas exigências. Então é mais ou menos aquela, sabe aquele ditado? Para os amigos do rei, tudo é permitido. Para os inimigos do rei, a lei. O relativismo é mais ou menos a mesma coisa. Para os outros, relativismo. Você tem que ser tolerante com todas as perspectivas, por mais absurdas, né, que sejam. Mas a partir do momento que a narrativa proposta pelos relativistas ganha corpo, os critérios relativistas de avaliação deixam de valer. Para dizer a verdade, raramente ou nunca se vê um relativista genuíno, sincero, que continue relativista quando isto já não convenha à sua política ou que conceda ao adversário as mesmas salvaguardas relativistas sob as quais ele se abriga. Praticamente todo o relativismo em circulação hoje em dia é falso, é pura armadilha. Então, isso aqui também é interessante, porque vejam, nós fizemos um histórico do relativismo. Né? Então, quando a gente fala do relativismo lá na Grécia Antiga, quando a gente fala do relativismo que Santo Agostinho combateu, quando a gente fala de um certo fundamento teórico para o relativismo dado na modernidade, em nenhum desses momentos havia esse aspecto. Né? Claro, o movimento esquerdista, o movimento revolucionário, ele surge, né, basicamente com força aí no século, com força e dialogando com esse tipo de diálogo que está tendo aqui nesse texto
no século XX, isso é uma coisa do século XX. Na verdade, é uma coisa até mais recente. No próximo episódio, no episódio da semana que vem, o link, né, vai estar. O link entre relativismo e esquerda, relativismo e revolucionários, vai estar bastante explícito, ainda mais do que nesse texto. Mas aqui existe esse pano de fundo, né, que não havia antes. Mas, claro, a gente está inserido neste momento da história humana e atual, né? Então a gente precisa levar em conta. Isso daqui é a história do. Então, o episódio História do Relativismo atual é este, né? O que a gente está vivendo em termos de doutrina relativista nos dias atuais é isto aqui. É isto que nós estamos vivendo. Então, o relativismo, dentro de um pano de fundo político, onde existe um conflito sobre certas forças, e uma dessas forças faz uso do relativismo como navio quebra-gelo, como, né, a abertura de campo, a abertura de terreno, para a implementação de outras ideias aí. É estúpido perder tempo discutindo o conteúdo abstrato de uma teoria na qual seu porta-voz mesmo não acredita. De uma teoria que ele simplesmente emprega como ferramenta provisória para abrir caminho para seu projeto político inteiramente diverso e até oposto. Se uma teoria é somente camuflagem, é óbvio que ela não tem nenhum conteúdo em si mesma, que seu único sentido real é a proposta na qual pretende desembocar tão logo o adversário abra a guarda. Então, o relativismo ele não é a proposta. Ele não é a proposta verdadeira. A proposta real, a proposta verdadeira, é o que entra no lugar dele assim que os supostos relativistas conseguem ter o espaço aberto, né? Esse é o grande ponto. Falando aqui, como o Olavo fala em encontrar um pequeno intervalo aqui no texto, né? Falando em encontrar um genuíno relativista, eu não nesse episódio, nessa série História da Verdade sobre relativismo, Aristóteles praticamente não foi abordado, mas eu tenho uma história aqui com Aristóteles, história entre aspas, né, um fato para citar, que envolve Aristóteles e evidentemente envolve o relativismo, né? Que é a questão de como Aristóteles lida com um suposto relativista genuíno, um filósofo chamado Crátilo, né? Então, o antigo filósofo grego Crátilo, nome que ocasionou o diálogo platônico homônimo, era um ferrenho seguidor da crença heraclitiana no devir universal, tanto que levou a doutrina às suas últimas consequências lógicas. De acordo com Aristóteles, e aí aspas para Aristóteles, Crátilo acabou por pensar que não devemos dizer nada e se limitava apenas mover um dedo. Criticou Heráclito por dizer que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, pois pensava que não era possível nem mesmo entrar uma vez sequer. Crátilo acreditava, portanto, que devido à constante mudança no ser, era impossível dizer algo verdadeiro. No intervalo de tempo necessário para que as coisas sejam ditas, elas já mudaram. Portanto, já não são mais as mesmas. E, portanto, não há correspondência entre ente, né, entre o ser das coisas, e logos, ou seja, o raciocínio, né, a expressão verbal do ser humano. As palavras falsificam a realidade, pois introduzem permanência onde ela não existe. Daí o dever de nada dizer. Talvez Crátilo tenha sido o único. Eu não conheço uma história paralela a essa de Crátilo, mas talvez Crátilo tenha sido o único relativista de verdade. Ele chegou à conclusão de que as coisas simplesmente não podem ser apreendidas de maneira constante. O problema dele não era exatamente... Porque o relativismo ele é uma questão de epistemologia. O problema do Crátilo aqui é um problema metafísico. Mas a consequência prática que ele chegou, né, que ele concluiu, diz muito a respeito. Porque se você não tem certeza de absolutamente nada, para que dizer alguma coisa? Inclusive dizer que você não tem certeza de nada. Então, de certa maneira, Crátilo ele oferece até uma saída para a refutação do relativismo. Porque se o relativista vai ter que aplicar a sua lógica relativista a ele próprio, e, portanto, ele vai fazer um movimento aí autofágico, ele vai ter que se auto-refutar, melhor ainda que ele não diga nada. Né? Se ele não disser nada, melhor para ele. Então, Crátilo foi o único, talvez, relativista genuíno na história do Ocidente.
Tá? Então, enfim, eu só queria fazer esse paralelo, que como a gente não falou de Aristóteles, e essa história do Crátilo, ela veio à minha mente, talvez eu tenha até citado ela bem de passagem em algum episódio da série, mas eu me deparei com isso aqui e falei, quero trazer isso para o pessoal ainda antes que essa série se encerre. Quem tiver curiosidade pode buscar um texto chamado Crátilo e o Dilema do Relativista. Então, se você colocar no Google Crátilo e o Dilema do Relativista e o meu nome, André Assi Barreto, você vai encontrar lá na busca esse texto no meu site, beleza? Mas isso foi apenas um intervalinho aqui. Quando o Olavo fala em nunca se encontrar um relativista genuíno, né? Para dizer a verdade, raramente ou nunca se vê um relativista genuíno. Talvez Crátilo tenha sido um dos poucos ou o único relativista genuíno. Mas prosseguindo aqui, voltando para o texto do Olavo, é estúpido perder tempo discutindo o conteúdo abstrato de uma teoria na qual seu porta-voz não acredita, de uma teoria que ele simplesmente emprega como ferramenta provisória para abrir caminho para um projeto político inteiramente diverso e até oposto. Se uma teoria é somente camuflagem, é óbvio que ela não tem nenhum conteúdo em si mesma, que seu único sentido real é a proposta na qual pretende desembocar tão logo o adversário abra a guarda. Aqui agora o último parágrafo do texto do Olavo. Nesses casos, a coisa inteligente a fazer é recusar peremptoriamente o debate nos termos em que o espertalhão o coloca, e em vez disso, desmascarar logo a proposta política subjacente junto com o ardil que a prepara e camufla. Então isso aqui é muito importante, mais uma vez, não apenas para se debater com relativistas, mas para se debater outros tópicos também. Né? Qual é a agenda oculta dessa defesa pública desta ideia? Eu sempre costumo prestar muita atenção nisso. Né? Dá pra gente pegar até aquela metáfora que é feita num outro sentido, mas aquela metáfora do Bastiat, que ele fala do que se vê e o que não se vê. Então quando a gente vai analisar certas coisas, debater com certas pessoas, com certas propostas de ideias, é necessário tomar cuidado também com esse tipo de coisa, e é preciso observar aí o que se vê e o que não se vê. É claro que a passagem do rodeio relativista à exigência totalitária não é repentina, mas sempre gradual e, idealmente, insensível. Ou seja, a gente não sente isso acontecer. Mas quando o processo se completa, é tarde para denunciar retroativamente a desconversa relativista que o preparou. E eu acho, considerando aqui que esse texto é de 2013, eu acho que a gente já está nessa fase, e embora nós estejamos aqui fazendo o que nós estamos fazendo, e denunciando, e oferecendo muitas ferramentas intelectuais para se enfrentar isso, eu acho que no grande nível do debate, a vaca já foi pro brejo. Como eu disse, nos níveis superiores aí dos debates da imprensa, das narrativas que são construídas, da Beautiful People, da academia, o relativismo ele já serviu ao seu propósito de navio quebra-gelo, e claramente a própria força do politicamente correto já denuncia esse tipo de coisa. Né? Mas é claro, a gente, mais uma vez aqui, a gente também fazemos um exercício de história das ideias. Então, se a gente almeja ainda correr muito atrás dessa batalha perdida para tentar reverter o placar, a gente precisa ter conhecimento aí de como a coisa toda se originou. Então, esse episódio foi dedicado a esse texto, Falsos Relativistas, do Olavo de Carvalho. Vocês também encontram, quem quiser reler, né, com calma, pode encontrar facilmente aí, só colocar Falsos Relativistas Olavo de Carvalho no Google, que você vai encontrar. Semana que vem, eu venho então dando um passinho adiante nessa explicação do porquê existem relativistas, dialoga com esse texto do Olavo, mas vai além, e eu vou falar finalmente do pós-modernismo, que talvez seja algo que as pessoas estão esperando e aguardando. Então é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk tudo junto. E este foi um podcast sobre a história das ideias e por que existem relativistas. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk.
este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.